Bom dia, terceiro ano. Tudo bem, turma 3001? Hoje, dando continuidade aos nossos estudos de Estado e sociedade, vamos falar da teoria geral do Estado. Primeiro, vamos ver quais são os elementos do Estado. Um pensamento. Pode-se conceituar Estado como uma instituição que tem por objetivo organizar a vontade do povo politicamente constituído dentro de um território definido, tendo como uma de suas características o exercício do poder coercitivo sobre os membros da sociedade. É, portanto, a organização política jurídica de uma coletividade, objetivando o bem comum. Quais são, então, os elementos que vão ajudar a conceituar esse Estado com letra maiúscula? Nação, território, poder e soberania. Para a gente poder entender o que significa cada uma dessas palavras na composição do Estado, vamos primeiro para a definição de nação. Nação é um conjunto de seres humanos que possuem laços baseados em características comuns. Quais são essas características comuns? A língua, a etnia, a religião, os costumes, tá? E etc. Então, continuando essa nossa identificação, vamos agora para o território. O que é o território? O território é o espaço de poder, espaço onde uma nação exerce seu poder, sua soberania. O Brasil tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. É o espaço que ocupa territorialmente na América Latina. E Estado com letra maiúscula? Ele é o ordenamento jurídico e instituições que regulam a convivência entre os habitantes de um país. Esse ordenamento jurídico e as instituições, elas compõem o Estado. E o país? O país é o conjunto constituído por nação, território e Estado. Eles se complementam. E essa complementação, eu trouxe para vocês em cima de um esquema do Estado brasileiro. O Brasil é um Estado. Ele é um Estado por quê? Porque ele contém uma população com destaque para o povo, considerados os cidadãos nacionais e os naturalizados, parte da população que desfruta dos direitos políticos. O Estado brasileiro ele tem um território, que é considerado a base física do Estado, delimitado e inalienável. Eu falei para vocês anteriormente que o Brasil tem mais de 8 milhões, 8.511.965 quilômetros quadrados de espaço territorial, mais as 200 milhas de mar. Então, o Brasil ele tem esse espaço territorial, continente e marítimo. E o governo? Implicando na representação e exercício da soberania nacional. O presidente é esse ocupante. Seguindo aí, nós vamos agora trabalhar a nação e o elemento humano. Ao falar nação, estamos dando um sentido sociológico, porque entendemos que a formação do Estado está condicionada ao passado e principalmente a uma consciência que brota do povo em relação a um projeto futuro. A alma de um povo, a identidade, o espírito que unifica um povo. Povo é o conjunto de cidadãos que instituem e, ao mesmo tempo, se subordinam ao poder soberano, possuindo direitos iguais perante a lei. O território, ele é o elemento geográfico, é a extensão de terra em que o Estado se estabelece, além do espaço aéreo e aquático. Perdão, esqueci de falar o nosso espaço aéreo também. Tem a função de fornecer recursos materiais para o Estado. Por quê? Porque do território que a gente tira as riquezas em minérios, a gente tira as riquezas vegetais que podem servir como componentes de ervas medicinais, ervas aromáticas, frutos, flores, produtos que são utilizados na agricultura. Então, a gente tem uma gama de possibilidades que esse território oferece. Esta territorialidade
São pontos fora da terra onde o Estado tem a soberania. Exemplo, o navio, aviões das Forças Armadas. Inclui territórios inabitados, onde não há interações sociais, e o Estado pode controlar seus recursos. O poder, ele é um elemento abstrato, expressa-se como ordenamento jurídico impositivo, o conjunto das normas e leis que regulam o convívio social. O poder do Estado é diferente do poder de uma sociedade qualquer, por exigir uma soberania, ou seja, um poder incontrastável. Soberania é o conjunto de prerrogativas que dão o máximo grau de poder ao seu titular. Dá ao Estado a força para que suas leis sejam cumpridas. Mais um pensamento. Primeiramente, o poder nas sociedades primitivas estava espalhado por toda a sociedade. E, com o passar do tempo, ele foi sendo transferido para uma única pessoa. Mais tarde, houve necessidade de uma estabilidade da ordem social, que trouxe como consequência a transferência do poder nas mãos de uma única pessoa para o Estado, ou seja, o Estado passou a ser titular do poder. Tudo isso requer um ordenamento que vem através da Constituição. É o Estado que cria um ambiente indispensável para a vida do homem em sociedade. E a função da Constituição é manifestar a subordinação do poder à vontade coletiva, porque é ela que explicita o jeito da coletividade conceber a ordem desejada. Por os governantes serem considerados órgãos do Estado, as ordens e as diretrizes que eles emanam não se fundamentam na vontade individual, e sim no Estado. E a manutenção dos governantes no poder depende de uma ligação constante entre o poder e a ideia ideal vigente no grupo. A ideia de Constituição, ela vem desde a antiguidade, e há uma percepção sobre a hierarquia das leis. Na célebre obra de Aristóteles, da Política, está clara a distinção entre leis constitucionais e outras leis comuns ou ordinárias. O surgimento da ideia de Constituição está, portanto, fortemente relacionado à necessidade do estabelecimento de poderes específicos e de normatização social. Antecedentes, tá? Antes de se organizar uma Constituição como um documento, existiam pactos forais e cartas de franquia. Os pactos eram convenções entre o monarca e seus súditos. Os forais permitiam aos burgos se autogovernarem. E as cartas de franquia asseguravam a independência às corporações para o exercício de suas atividades. Vamos trazer um exemplo prático? Quando Portugal iniciou o processo de colonização no Brasil, ele não tinha dinheiro, então ele concedeu aos particulares esse direito de povoar e explorar a terra. Mas ele deu a esses particulares, que eram os capitães donatários, dois documentos, a carta de doação e os forais. Então, a gente entende aqui que a carta de doação dava a ele o poder sobre a terra e sobre o que estivesse